Olá, bom dia. Eu sou o professor José César, advogado tributarista, especializado em agronegócio. Pessoal, bem-vindos ao Café com Tributarista. Hoje é o nosso programa de estreia. Toda terça-feira, às 6 horas da manhã, eu convido você, produtor rural, para nos acompanhar aqui, para você entender o que muda com a reforma tributária. Então, todas as terças-feiras, eu estarei fazendo essa live para informar você, produtor rural, o que muda, o que você tem que entender com essa mudança tributária. Então, hoje é a nossa estreia, como eu já falei, e o tema não podia ser outro, né? É a reforma tributária e os impactos que vai ter para você, produtor rural. Pessoal, um breve contextualizar para vocês, não é uma aula, tá? É um bate-papo, mas só para vocês entenderem. A reforma tributária, né, foi aprovada aí em 2023 e ela começou a valer mesmo agora em 2026. Então a reforma tributária ela já começou. Ela não vai começar, ela já começou. E aí, gente, o que isso muda para nós aí? Eu estou seguindo uma colinha aqui, gente, porque é normal, tem muita coisa para falar, né? Então, para não me perder, eu montei uma colinha, tá do lado aqui. Então, se vocês me verem olhando para um lado aqui, é porque eu estou colando mesmo, tá? Pessoal, então com essa reforma tributária, o que mudou? Vários impostos que existiam antes não vão existir mais. Por exemplo, nós temos praticamente hoje três grandes grupos de impostos, vamos falar assim. Nós temos os impostos municipais, nós temos os impostos estaduais e os federais. A nível estadual, hoje a grande preocupação do produtor rural hoje, qual que é o imposto que mais preocupa hoje? Que é o imposto de renda, que é um imposto que tem o maior impacto no custo operacional dele, digamos assim. Então, além do imposto de renda, agora ele vai ter que começar a preocupar com a CBS e o IBS. O que é isso, gente? A nível federal, nós tínhamos aí várias contribuições, dentre eles o PIS e a COFINS, tá? Então, o PIS e a COFINS saem e entram no lugar a CBS, que vai ser de âmbito federal. A âmbito estadual, nós tínhamos o ICMS, que é um imposto que praticamente, devido às questões das várias isenções, reduções, é um imposto que, no final das contas, o produtor acabava aí não tendo um impacto grande no custo dele, porque tinha a questão do diferimento. Eu vou explicar para vocês esses termos mais técnicos depois, mas basicamente ele não impactava no custo do produtor. E a nível municipal, nós temos aí o ISS, ou em alguns lugares fala ISSQN, né? Então vamos falar assim, qual que é a lógica? Saiu todos esses impostos, tá? E no lugar entrou a CBS, que é de competência federal, e o IBS, que unificou o imposto estadual e o municipal. Extingue-se o ICMS e também extingue-se, entre aspas, né? Mas não é automático. Ela substitui aí o ICMS e o ISSQN, o IBS. Pessoal, e não é só uma troca de sigla, não. Parece que é uma troca de sigla, mas não. Ela muda completamente aí a lógica de como os tributos funcionam, né? E o que isso afeta, e como isso afeta o produtor rural, gente? Primeira coisa, gente, o produtor rural ele sempre teve um tratamento diferenciado no Brasil e ele não vai parar de existir, só que agora mudou a lógica. Algumas coisas que a gente tem que entender, gente. Tossindo aqui. Pessoal, tudo que você compra, vamos começar falando sobre o custo dos insumos. Tudo que o produtor rural você compra para produzir, adubo, fertilizante, sementes, tudo isso vai ter a CBS e o IBS embutido. E você já paga isso automático na hora da compra. Embora vai ter uma redução, mas isso é coisa que nós vamos falar para vocês em aula, em encontros futuros. Mas basicamente esse imposto, quando você compra essa mercadoria, ele já vai estar incluso esses impostos nela, né? A segunda boa notícia, agora vamos falar assim, se tem uma boa notícia, é que com a reforma tributária aumentou muito a possibilidade do produtor rural aproveitar esses créditos em cima dessas compras. Mas ela não vai se dar de forma automática. Ela vai exigir planejamento e organização. E esse planejamento e essa organização ela vai começar agora, já em 2026. Não vai esperar 2027 chegar, porque não vai ter impacto. Vai ter impacto. A reforma, como diz o outro,
Ela não avisou quando ela chegou, ela simplesmente começou. Pessoal, e outro grande ponto que a gente tem que tomar cuidado e atenção aí é a questão dos contratos. O contrato agora ele passa a ser uma peça de engenharia fiscal e financeira. Ele, além do, lógico, nós temos já os contratos de arrendamento e parceria são regulados pelo Estatuto da Terra, um decreto lá de 66, mas mudou muito de lá para cá. E agora com a reforma tributária, ela vai ter um impacto aí, além das regras que existiam sobre o Estatuto da Terra, nós temos aí a questão da tributação. Como eu falei lá no início do nosso bate-papo, qual que é a grande preocupação que o produtor rural tinha? Basicamente o imposto de renda. Lembrando, gente, que aqueles outros impostos que vocês estão acostumados, Senar, alguns locais cobram o salário família, fugiu agora o nome do outro também, agora não tem jeito de editar, que está ao vivo, mas tudo bem. Mas assim, os outros impostos que vocês já pagavam, continuam pagando. Mas o grande impacto mesmo é o imposto de renda, que em algumas situações ele pode chegar até 27,5%. Então agora, além do imposto de renda que você tem que preocupar, você também tem que preocupar com a CBS e o IBS, tá? Então aí eu vou ao longo das nossas aulas, eu vou falando, mania de professor, gente, desculpa. Ao longo dos nossos bate-papos, eu vou falar um pouco mais sobre vocês. Então hoje é a nossa live de estreia, né? Vai sair aí alguns erros, com certeza, mas a proposta nossa é justamente conversar com vocês toda terça-feira às 6 horas da manhã, durante 15 minutos, um bate-papo rápido. E se você tiver ficado dúvidas, me ligue, me manda uma mensagem no Instagram, pode me mandar dúvida, me chama no WhatsApp, que eu tenho o maior prazer em esclarecer para você, tá bom? Eu espero você aí na próxima terça-feira, às 6 horas da manhã, aqui no Café com o Tributarista. Um bom dia e Deus nos abençoe.